José Eduardo Cavalcante de Mendonça. O Duda Mendonça tem 68 anos. É publicitário, baiano, filho de artista plástico. Abandonou a faculdade de administração para ser corretor imobiliário. Em 1972, Duda fundou sua própria imobiliária. 3 anos depois, criou a agência de publicidade DM9, com as iniciais de seu nome. Em 1977, alcançou projeção nacional com a campanha da pomada Gelol. Ganhou o prêmio de agência do ano. Duda Mendonça também ganhou 3 vezes o Leão de Cannes, maior prêmio da publicidade mundial. Na década de 80, entrou para o marketing político. Em 1992, fez a campanha vitoriosa de Paulo Maluf à Prefeitura de São Paulo, usando como logomarca um coração para humanizar o candidato. Deu certo. Em 2002, Duda foi o publicitário da campanha presidencial vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva. A imagem de Lula, agressivo e radical, saiu do mapa. Entrou o Lulinha Paz e Amor. Em 2005, acusado de receber dinheiro do esquema do mensalão, Duda chorou em um depoimento na CPI dos Correios. Admitiu ter recebido 10 milhões numa conta das Bahamas. Mas Duda foi absolvido da acusação de lavagem de dinheiro e ficou muito tempo com suas contas bancárias, apesar disso, todas bloqueadas, por 7 anos. No início de junho de 2013, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, liberou os bens de Duda Mendonça. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação desta edição está sendo realizada no estúdio do UOL em São Paulo, porque o entrevistado desta vez é o publicitário Duda Mendonça. Duda, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista para a Folha de São Paulo e para o UOL. Faz tempo que eu não falo com você, começo perguntando como é que está a sua saúde? A minha saúde? Eu diria que está bem. Atravessei momentos delicados. Você teve um problema no olho essa semana passada? O que aconteceu? Tive um problema no olho que o meu médico achou que devia fazer uma ligeira intervenção de laser e um olho está já bem direitinho, limpinho, e o outro não. Porque ele fez, há tempos atrás, eu fiz o laser para deixar de ter óculos. Então foi uma coisa curiosa que as pessoas perguntam. Ele fez um olho para longe e um olho para perto. Então eu tenho um olho para longe e um olho para perto. Que funciona maravilhosamente bem, há 13 anos que eu tenho. Né? Então não uso óculos, nem para longe, nem para perto, e tudo funciona bem. Agora começou a dar uma irritação, tipo um vermelhão, ele aí resolveu fazer uma ligeira intervenção e aí... Você teve há alguns anos um problema do coração mais sério. Tive, meu amigo. O que você teve? Eu não cheguei a ter um infarto, mas com as agonias todas desses últimos tempos, de 5 anos atrás, eu fui parar no Sírio e não cheguei a ter infarto, mas acabei botando 2 pontes de safena e 2 mamárias. E nunca mais teve problema no coração? Graças a Deus não, porque eu não cheguei a ter infarto. Então, graças a Deus, pelo menos eu fui beneficiado. Deus me ajudou, passou e de lá para cá eu tenho estado muito bem, graças a Deus. Duda, você que é uma pessoa que, pela profissão, tem que interpretar muito o sentimento da população, dos eleitores, qual é a sua leitura sobre essas manifestações de rua nos grandes centros, sobretudo em São Paulo, contra, em princípio, o aumento da passagem de ônibus, mas agora, aparentemente, por conta de outras coisas também? Veja, isso é a democracia, não é? Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar contra aquilo que acha errado, contra aquilo que incomoda, com aquilo que bate no seu bolso, sobretudo. Agora, é lógico que sempre, no período de eleição, essas coisas ganham. Mas eleição é só no ano que vem? Não, a eleição está na rua. É só você ler os jornais, pega a folha para você ver. Então, a eleição está na rua. Ainda mais quando tem uma eleição de presidente por trás,
ela acelera a eleição de governador, acelera a eleição de deputado. Então, o calor está na rua. Mas você acha que essas manifestações têm algum cunho Eu eleitoral? Eu acho assim, não estou dizendo que tem um cunho eleitoral. Estou dizendo que exatamente nesse momento, onde há um aumento de passagem de ônibus, atinge bem o povão. O que acontece? Aí cabe ao governador, ao prefeito, a quem provocar a lei, ou quem for colocar a medida da lei, fazer um estudo, o que vale a pena, é importante fazer aquilo, vai atingir a população mais pobre. Vale? Essa é a única maneira? Eu não sou governador, nunca fui prefeito, não sei. Mas ele sabe do que vai acontecer. Às vezes é necessário, é a única forma. Se começa uma inflação, ele entra com essa medida. Agora, ele deve estar esperando, ou deve dar explicações à população que convençam que é a única forma. O que se Agora, diz... veja, que o que eu estou dizendo é assim, eleição é uma coisa que mexe muito com o país, mexe muito com as pessoas pobres. Então, nesse momento, mistura tudo, é uma emoção só. Agora, em geral, o que se diz é que os países todos democráticos e estáveis têm ciclos. As coisas vão melhorando, mas daí por motivos difusos, vários, a população fica insatisfeita e prefere mudar, apesar de as coisas não estarem indo tão bem. Esse é o caso do Brasil ou não? É difícil você dizer isso. Mas assim, essa é uma tendência natural no mundo inteiro. As pessoas, as coisas, é como técnico de futebol, depois de um tempo você se acostuma com as vitórias e quer ter sempre. Na hora que tem uma derrota, o pau quebra. Então eu acho assim, o governo vai, depois de 4 anos, depois de 8 anos, as pessoas se habituam com as conquistas e querem outras. Na hora que ela sente que qualquer coisa mexeu, ela esquece um pouco tudo de bom que ela ganhou e quer mais. No plano nacional, o Brasil hoje, a gente tem um grupo que está no poder há 10 anos e meio agora, que é o PT. Antes foi o PSDB, ficou 8 anos. Mas a gente tem grupos que estão há mais tempos no poder em estados, por exemplo. Em São Paulo, o PSDB há 2 décadas. Tem uma fórmula sobre essa fadiga de material que pode acontecer ou não? Como funciona? Não tem essa fórmula. Graças a Deus não existe essa fórmula. Se existisse, era muita responsabilidade para quem lida com isso. Acontece que, assim, elas vão se renovando. Quer dizer, as pessoas querem mais e querem, às vezes, atitudes mais jovens, querem revoltas, reviravoltas mais importantes. E aquilo, quanto mais ela conquista, ela quer mais. Então, assim, o Brasil, ninguém pode deixar de dizer que o Brasil melhorou muito nos últimos anos. Mas essa melhora as pessoas assimilaram e querem mais. Então, elas estão esperando que isso aconteça. Você acha que as pessoas sabem diferenciar o que foi a melhora por conta dos 8 anos do ex-presidente Lula e o que foi já esse período de 2 anos e meio da presidente Dilma? Ou não é tudo uma coisa só? Veja, eu acho que nesse caso é uma coisa que vem dando seguimento à outra, com algum outro estilo de governar, mas vem dando seguimento. Eu acho que o governo da presidente Dilma e o governo do presidente Lula foi uma sequência. Não é? E isso tem vantagens até, porque não há uma interrupção. Não é? Chegou um, parou, muda o outro. Agora, o eleitor hoje está muito mais sábio, muito mais experiente, muito mais maduro. Dá um exemplo. Aí ele percebe tudo. Essa bobo é achar que o eleitor é bobo. Então a televisão, antigamente quem batia no outro, eles aceitavam tudo. Depois descobriram que aquele que batia, que criticava, que levantava críticas muito, ele era pior do que o que estava, e era mentira, e ele estava pior do que eu estava sendo acusado. Então ele entendeu que televisão não é um espaço para se bater nem agredir ninguém. É um espaço para se falar de planos. Mas isso aí não é desde projetos. sempre, não? Não. Nas primeiras eleições diretas, onde a televisão foi usada, as vitórias quase todas foram feitas na base de acusação, na base de críticas, na base de denúncias, que depois da eleição, às vezes, acabava mostrando que elas não eram reais. Então, assim, hoje, há uma coisa assim. Primeiro, como é que a eleição funciona na cabeça das pessoas? A mudança grande é que antigamente, o formador de opinião era o jornalista, era a imprensa, eram os artistas. Hoje a pirâmide se inverteu. Por quê? Porque quem forma a opinião é o povo, é o igual. Hoje as pessoas acham que você encher a sua televisão de artistas não funciona. Elas acham que aquele povo dali está ganhando dinheiro como um profissional qualquer para fazer esse trabalho. Então hoje a pessoa sabe, quem influencia ele é o colega de trabalho, é o marido, é a mulher, é o filho, é a escola. Então, por exemplo, qual é a função de uma campanha hoje? É dar argumentos.
para mim, não é nada mais do que dar argumentos. Para aquele que vai votar em mim, usar. Não, se tem um que quer votar em você e tem outro que quer votar em mim, e nós estamos no clube de futebol, ou estamos numa escola tomando cerveja, ou num bar tomando cerveja, ou no metrô, eu começo a discutir com você. E esse cara que vai votar em mim, ele vai discutir com você, vai dar os argumentos dele. E o cara que quer votar em você vai dar os argumentos de você. E aquele povo ali está assistindo. São dois iguais dando seus argumentos. Naturalmente, aquele que tiver mais argumento, que convencer mais, vai começar a contagiar a população. Entendi. E é por isso que eu acho, você faz grupos hoje. Se você tem um grupo e a pergunta é assim, vocês conhecem um hospital que foi inaugurado lá e não sei aonde? As pessoas, não conheço e tal. Mas se algum diz assim, olha, eu tive uma tia que levou uma sobrinha lá e funcionou muito bem. Na mesma hora contagia todos. Agora, uma notícia que sai no jornal para o povão não tem essa credibilidade toda. Para uma elite tem. E que papel desempenha o meio digital, a internet hoje em dia? Cresce assustadoramente. Mas ainda parece que não teve o efeito que alguns achavam que teria. Por quê? Não, eu acho que um efeito... entendendo todas as outras críticas, os outros pontos de vista, mas o meu é diferente. O ano passado, retrasado, houve um modismo por causa da eleição do Obama, dizendo que a internet teve esse efeito avassalador. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu não concordo. Além da internet estar num outro tamanho que agora no Brasil... Não, nos Estados Unidos teve um efeito. Sim, mas eu acho que não. Nos Estados Unidos, na verdade, eu vi uma palestra de uns marqueteiros de lá. Na verdade, é assim, aquilo ali, ele explodiu. Na hora que ele explodiu, ele explode em todos os veículos. A internet, como uma coisa grande, enorme, começou, mas o efeito dela foi muito mais recrutador de dinheiro que eles usaram na televisão. Eu acho que a televisão é, sem dúvida, o grande veículo de uma campanha política. Agora, a internet cada vez mais cresce e vai crescer e, quem sabe, até superar a televisão num prazo, e sobretudo no público jovem. Mas no ano de 2014, ano que vem, internet e redes sociais ainda não serão um fator decisivo? Não acho. Mas acho que cada vez tem uma fatia maior. Você vê a quantidade de gente que é vista. Não é? Hoje, o movimento que faz, a sua própria entrevista antigamente era só na Folha, hoje já vai ao mesmo tempo para a internet. Então eu acho que tudo isso, outra coisa, quer dizer, o acesso às pessoas mais pobres. Então antigamente isso era uma coisa de elite, hoje não. Hoje todo mundo tem internet, todo mundo vê. O que você acha que, se a internet não vai ser o grande fator, se a televisão continuará a ser o elemento principal de mídia, e se o país está relativamente estável, como a gente sabe que está, apesar de a economia não crescer como muitos gostariam, o que poderia ser um fator para mudar o cenário atual, no qual a gente vê no plano nacional a presidente Dilma Rousseff como grande favorita e os outros muito embaixo? O que poderia mudar isso até o ano que vem, então? O processo começou, mas ainda não tem carta marcada para ninguém. O que isso significa? Eu lhe diria que a gente pode ter surpresas esse ano, em São Paulo, e pode não ocorrer do jeito que as pessoas esperam, exatamente no cenário nacional. Eu acho que a presidente Dilma continua como a grande favorita. Eu acho que aqui em São Paulo, pelos números, o Alckmin continua favorito. Mas eu acho que ainda tem tempo, tem pessoas novas chegando e tem ainda um espaço para a pessoa discutir. E quando abre a televisão, é que cada um tem a oportunidade de colocar seus projetos. Deixa eu te falar do plano nacional. Com a presidente Dilma Rousseff, o que poderia tirar dela esse favoritismo? Ou consolidar? Veja, eu não tenho uma bola de cristal, mas sem dúvida nenhuma é o seguinte, hoje, uma inflação que começa é uma coisa perigosa. Só que tem tempo e as medidas podem ser tomadas e essa inflação que agora aparece, esse mês parece que já caiu. Então, essas coisas as pessoas vão acompanhando. Então, esse movimento todo começa a acontecer. Depois tem o seguinte, vão surgindo pessoas novas, não é? Eu acho que a Dilma, por exemplo, é uma pessoa nova. Eu, pessoalmente, tenho assim, um carinho por ela muito grande. Acho que ela foi corajosa, tomou medidas impactantes, duras, mas que precisavam ser tomadas. Agora, um país como o Brasil, que tem muitos problemas, se resolve alguns e se cria outros. A estratégia que a gente enxerga, tanto do ex-presidente Lula, para quem você trabalhou, agora da presidente Dilma, parece ser muito clara. É um governo popular,
que trata muito da população menos favorecida, massifica o marketing em torno disso. Essa é uma fórmula que foi eficaz até agora. Ela pode continuar a ser replicada? Eu acho que as pessoas hoje, elas se decepcionaram muitas vezes com muitos eleitos. Não é? Muitos governadores, muitos prefeitos, muitos deputados, muitos senadores, muitos presidentes decepcionaram muito seu público com promessas que não se cumpriam. Hoje o povo é muito pragmático. Melhorou minha vida, eu estou com você. Não melhorou, eu estou contra. Qual a principal marca da presidente Dilma? Veja, eu acho que são os projetos sociais. Eu diria que, da minha visão, os projetos sociais, a continuidade que ela deu, a ampliação e as medidas ousadas que ela tomou. Eu acho que, por exemplo, a poupança, eu acho que ela chegar e ter a coragem, a medida recente de mudar as legislações dos portos, eu acho que a medida da baixar a conta de luz, isso são medidas que atingem não só o povão, mas como atinge também as indústrias, as empresas. Não é? Então, eu acho que, sem dúvida, eu acho que o Brasil evoluiu. A gente é muito exigente, é óbvio, e tem que ser. A gente quer que o Brasil, a cada ano, vá melhor. Mas se você olhar assim, como era o Brasil há 50 anos atrás e como é hoje, a gente andou muito para frente. Eu ando fora do Brasil muito, eu tenho um negócio na Polônia, eu tenho um negócio em Portugal, e o respeito. O Brasil não é mais o país do futebol e o país das mulatas. O Brasil hoje é respeitado no mundo inteiro. Você, olhando ainda no plano nacional, eu queria te perguntar depois dessas suas operações fora, mas antes queria ainda fazer alguma coisa sobre plano nacional, política. Dos candidatos já apresentados, pré-candidatos apresentados para presidente, Aécio Neves, Eduardo Campos e Marina Silva, qual dos três é mais apetrechado para ir nessa luta e tentar desafiar o poder que no momento é do PT? Veja, eu acho que a grande luta seria primeiro conseguir levar essa eleição para um segundo turno. Não é? Depois, eu acho que tem o Aécio Neves, que é um governador de um estado grande, que fez um governo elogiado. Eu acho que a Marina é uma figura conhecida nacionalmente, que defende muito, não é, as florestas e tudo isso, é uma pessoa simpática. E tem o Eduardo, que verdadeiramente é o novo. Ele é um cara simpático, fala muito bem, tem uma grande experiência, não é um governador com um nível de aceitação imensa e, sem dúvida, é um quadro que eu não tenho dúvida que ele terá oportunidade, se não agora, no futuro. Por outro lado, a Dilma vem fazendo um governo que tem um limite de aceitação enorme. Essa oscilação que teve agora, não acho que é nada significativo. Ela pode cair, pode subir, essas curvas acontecem. Então, o que eu acho é assim, se houver uma inflação que cresce, se a ministra mostrar uma tendência de queda, e eu acho que esse outro lado... A ministra presidente. A presidente, desculpe, que eu conheci ela como ministra, ficou na minha cabeça. O outro lado tiver um discurso mais ou menos homogêneo, aí correríamos o risco de ter um segundo turno. Aí, segundo turno para quem está no poder é perigosíssimo. O segundo turno deve ser ganho no primeiro turno. O segundo mandato deve ser ganho no primeiro turno. Porque se fica para depois, é sinal de que não teve uma margem, uma maioria substancial para vencer logo a eleição. É um risco para Dilma ir para o segundo turno? Eu acho um risco para Dilma, Por mas quê? um risco para o Alckmin. Porque eu Mas acho veja o só, seguinte, no caso da Dilma, vou chegar no Alckmin, mas no caso da Dilma, chegar no segundo turno significa que ela seria mais desafiada, mais questionada do que o normal? Não, significa que ela não teve um nível de aceitação capaz de ganhar no primeiro turno. Lula foi para o Isso. segundo turno e ganhou. Foi para o segundo turno e ganhou. Não estou dizendo que não ganha, mas eu estou lhe dizendo que para Lula não estava na... Eu acho que o Lula... É difícil porque cada um tem pontos de vista diferentes. Eu acho que o Lula poderia ter ganho no primeiro turno. Não ganhou, mas chegou bem lá e depois cresceu. E depois ganhou no segundo turno. O que eu estou dizendo é o seguinte, que um presidente, um governador que está num nível de popularidade que a Dilma está, e que o Alckmin está aqui em São Paulo, e que outros estão, eu acho que tem obrigação de ganhar? Tranquilo, ela deve procurar ganhar no primeiro turno. É uma obrigação? Não digo que é obrigação, mas eu acho que é mais fácil. Não, mais fácil com certeza. Lógico. Então, no segundo turno, passa a ter um risco. Para quem está hoje com 70% de popularidade, não faz sentido não ganhar no primeiro turno. Significa que tem alguma coisa que está mexendo aí.
E nesse caso, num segundo turno, para presidente Dilma Rousseff, desses pré-candidatos já apresentados, quem que representaria um risco maior na sua avaliação dos três? Difícil. Não. É difícil dizer. Mas pela sua percepção. Pela minha percepção, é Eduardo Campos. Por quê? Porque ele é realmente o novo, né? Ele é a surpresa. O Aécio já tem muito tempo aí. A Marina também. Já não são novidades. Eu acho que Eduardo é um sujeito que vem crescendo, é desconhecido ainda muito da população brasileira, mas ninguém pode deixar de ver que ele é um cara competente, um cara preparado, um cara jovem, entendeu? Acho que é um risco de seria um risco maior para presidente? Um risco maior, eu acho. Acho que um risco porque maior. Seria a contraposição de algo verdadeiramente mais novo do mais que ela, novo, embora ela também seja. Sem dúvida. Aí... Mas alguém também formado, competente e com a visão, eu acho que muito semelhante. Se você olhar o governo dele, também é muito voltado para as pessoas mais pobres, entendeu? Então, acho que ele tem um pavio. Eu acho que o Eduardo é alguém assim, que acho que vai ter muita chance nesse futuro. É um político novo, simpático, fala muito bem, é um bom administrador e acho que tem um lugar. Se você perguntar quem acho que vai correr, eu acho que a Dilma tem muita chance de ganhar. Eu acho que até no primeiro turno, a não ser que haja uma grande modificação. O que não significa que o Eduardo, na próxima eleição, não seja um candidato muito forte. Nesse contexto, você acha que Eduardo Campos ganha ou perde se lançando candidato, apesar do favoritismo de Dilma? Se você me perguntar o que eu acho que ele devia competir. Em qualquer hipótese? Em qualquer hipótese. Por quê? Porque chegar de primeira, desconhecido, e ganhar uma eleição presidencial é muito difícil. Você olha que o Lula ralou 4 eleições para poder ganhar. Então você vai ganhando a confiança. As pessoas vão começando a dizer, ao contrário do que as pessoas pensam, quando alguém perde uma eleição e depois concorre novamente, as pessoas dizem, esse cara ou essa moça tem alguma coisa para mostrar. Não necessariamente é uma derrota. Não necessariamente. É até uma prova de afirmação, de persistência. Então, assim, é um jovem, tem um caminho enorme pela frente, como a Aécio também tem, como a Marina também tem, não é? O que eu acho é que o novo, realmente, hoje, é o Eduardo. E é surpresa, porque é um novo que tem experiência. Agora, eu continuo dizendo a você, eu acho que, em condições normais, o Brasil, se você olhar os problemas que tem hoje, que tem e vai ter sempre pela sua dimensão, vem melhorando. Eu acho que era bom para o Brasil, na minha cabeça, que a Dilma continuasse. E, para mim, era muito bom para o Brasil que o próximo presidente, a minha opinião como eleitor e como um pai de 7 filhos e 7 netos, que quer que esse país cresça e que evolua muito, eu acho o Aécio um bom nome. Aécio? O Aécio, desculpe. Olha, falha. Eu acho o Eduardo Campos um bom nome. Nada contra o Aécio, hein? Mas eu acho... O governador Eduardo Campos, que é do PSB e está aí prospectando a candidatura, foi protagonista de algumas notícias que mostravam que, eventualmente, você poderia contribuir com a campanha dele. Não há... O que aconteceu? Nada. Conversou com ele? Não conversei com ele. Somos amigos de muito tempo, como eu sou amigo da... O senhor gostaria de fazer a campanha dele? Não sei. Hoje, se você me perguntar se você vai fazer campanha, essa é a resposta que eu não tenho. Nesse momento, eu estou saindo do meu pesadelo, entrando numa outra fase. E eu tenho, como disse, filhos e netos. Está na hora de eu começar a dar um pouco mais atenção à minha família. O meu trabalho aqui no Brasil e fora do Brasil é muito intenso. E está na hora de eu ver assim, o que é que eu quero. E agora eu vou poder dizer o que é que eu quero. Então, se você perguntar o que é que você está fazendo nesse momento, exatamente retomando a minha vida, avaliando o que eu tenho, o que eu não tenho, como fica e o que é que eu quero. Agora eu não tenho uma desculpa. Dizer assim, eu faço campanha porque eu não tenho outra alternativa. Agora não. Agora eu vou saber o que é que eu quero verdadeiramente. E aí vou tomar a decisão. Pode ser que eu faça campanha, pode ser que eu não faça campanha. Eu vou te perguntar já sobre todas essas suas atividades, mas... Mas não tive, sabe assim, saiu muito na imprensa, mas não teve nenhuma conversa sobre esse assunto com o presidente Eduardo Campos, como o governador Eduardo Campos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Duda. Numa situação em que o governante é muito bem avaliado,
A inflação, digo um presidente, a inflação subiu um pouco, mas está relativamente controlada, não vai subir mais. É impossível derrotar esse presidente? Veja bem, a palavra impossível não é adequada, mas é muito difícil, sobretudo se ele tiver um trabalho correto, aquilo de argumentos, não é? Seus argumentos, ele tem um espaço grande para vender seu governo. Do mesmo modo que ele tem um espaço grande para ser criticado, porque ele está no pilar mais alto, ele tem um espaço grande para vender o que ele fez. Então, se ele está agradando, se o governo vai mais ou menos bem, ele tem toda a chance de continuar no poder. Até porque as pessoas não querem correr risco. E como que faz aí? Quem está na oposição daí fica numa situação difícil, então não há muito o que Veja, fazer. não, porque eu acho que a eleição não é somente ganhar ou perder. Eu acho que isso é ilusão. Eu acho que a eleição é você dizer assim, qual é o próximo degrau? Então eu acho que você não consegue, num país como o Brasil, ou num estado como São Paulo, como Bahia, como Minas, de uma hora para outra ficar popular, de uma hora para outra ficar conhecido. Você olha o SCAF, ele teve 1% na eleição passada, agora está com 16%. Então, na verdade, às vezes, você tem um pilar, tem uma escada. O que eu acho que é importante numa campanha, e aí sim, não faz o menor sentido você ter um trabalho de marketing, você ter um trabalho de divulgação grande e não conseguir sair melhor do que entrou. Eu acho que o mínimo que você tem que estar em uma campanha é melhor do que entrou. Se não der para ganhar, ok, mas você já subiu uma escada. A presidente Dilma Rousseff está cuidando bem de sua imagem, da imagem dela? Acho que está. Não é uma situação que para mim é desconfortável falar, eu acho que o trabalho dela tá. Agora, até que ponto isso o João pode dizer ou fazer? Porque tem muito o seguinte, sabe? A imagem do marqueteiro, ela é muito ampliada. E você pode dar conselhos. E o presidente ou o governador, o político, aceita alguns ou não aceita. Existem alguns que aceitam mais, outros são mais cabeça dura. Eu acho que a menina Dilma é uma pessoa que tem pulso firme. Então, eu acho que ela pode... Eu, pelo que conheço dela, ela deve aceitar alguns e não aceitar outros. Então, você não pode nem dar o mérito inteiro do seu trabalho ao marqueteiro, mas também não dar a ele o ônus. O PT, recentemente, em abril, fez muitas propagandas na televisão que foram assinadas pelo marqueteiro João Santana. E ali foi usada massivamente a imagem da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Como estratégia correta? Veja, ele deve ter informações, João é um bom profissional, deve ter informações que levaram ele a fazer isso. Quer dizer, é difícil saber, você não estando do lado de lá. Mas pela sua experiência, olhando a conjuntura, achou que foram eficazes os comerciais? É difícil de você dizer isso, porque o que é eficaz? Eficaz é dar resultado. Mas você gostou? Então, a propaganda não é feita para você gostar. Ela é importante ainda para ser assim, eficiente. mas você gostou? Entendeu? Não, eu achei que ela cumpriu uma finalidade. À medida que junta dois ícones fortes e um governo popular, ela reforça a imagem dos dois. Com a sua intuição, o que você faria se você tivesse que fazer alguma coisa? Ah, meu amigo, isso é difícil. É? É difícil porque não é adivinhação e não é intuição. Eu acho que, assim, a minha linha é emoção. Eu acredito que a eleição passa por uma dose muito grande de emoção. É a escolha de é como a compra de uma casa, é como um casamento de um filho. É uma coisa que mexe muito com as pessoas. E aí que a televisão ganha de importância. Qualquer comunicação, porque veja bem, tem uma coisa que as pessoas têm que entender, existe forma e existe conteúdo. Na verdade, a forma é feita para ampliar a força do conteúdo. Então, a primeira coisa que você precisa ter é conteúdo. Se você não tem, não faz mágica, não tem forma. Mas à medida que você tem um bom conteúdo, você na televisão, o trabalho de emoção, de você criar uma embalagem que valorize aquilo, é muito importante. Está faltando emoção no marketing da presidente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a minha linha é emoção. E muitas campanhas se usa muito a razão e outras usam emoção. Eu acho que não tem certo ou errado. Existe assim. Quer ver outra coisa que eu acho que é um equívoco? Eu comecei há muito tempo atrás a fazer as pesquisas qualitativas. E há uma ilusão, como se a pesquisa qualitativa fosse capaz de lhe dar mapa do Minas, você seguia ela, você botava lá e dava certo. Não é verdade. As pessoas não sabem o que não querem. Elas não sabem o que elas querem. Elas sabem o que elas não querem. Então, você pega uma campanha média, feijão com arroz, e botar num grupo,
As pessoas gostam dela. Gostam. Não incomoda, não tem nada ali. Mas uma outra que seria capaz de alavancar muito mais, não foi mostrada a ela. E outra coisa mais importante, nem sempre a campanha que vai funcionar muito, na hora que você mostra a primeira vez, as pessoas aceitam ou concordam. Eu me lembro da campanha de Maluf, que eu fiz do coração, eu fiz um teste de grupo e levou bomba. E eu não entendia por quê. Eu tinha feito uma campanha anos atrás na Bahia, do ex-prefeito da época, Mário Kertz, e o símbolo era o coração. E criou uma emoção muito grande, deu música, e foi um contágio maravilhoso. E eu achava que o Maluf precisava de um pouco de emoção. Eu acho Isso que é 1990. 90. Conversamos até antes de entrar aqui. Naquele tempo a gente se encontrou pela primeira vez. Mas assim, ele é muito racional, muito frio. Então eu achei que precisava alguma coisa para dar uma dosagem de emoção. E quando eu testei no grupo, as pessoas disseram, não, isso não é Maluf, um coração, isso aqui em São Paulo, o coração é a Lopes, que tem uma construtora que tem um coração que pulsa em São Paulo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, sabe do mais? Eu vou correr o risco. E peguei, larguei a pesquisa e botei a campanha no ar. Um mês depois, o mesmo grupo de eleitores, o mesmo formato de grupo, não são as mesmas pessoas, estava adorando a campanha. Então eu aprendi uma lição, quer dizer, você às vezes tem que contrariar algumas tendências para poder você aparecer. E eu acho que às vezes a campanha ficou muito mesmice, dizendo as mesmas coisas, entendeu? E aí não aparece. Se a pessoa já não é uma pessoa muito... já é uma imagem conhecida, com um discurso conhecido e previsível, nada acontece. Eu acho que a boa comunicação de televisão, quando desliga, ela fica na cabeça. Ela tem uma obrigação de deixar alguma coisa que mexa com você. Será isso? É como eu estava conversando já com alguns políticos, eles dizem assim, mas o que é que você vai fazer? O que é que você quer desse comercial? Eu quero somente que a pessoa, quando acabou de assistir, diga assim, gostei desse cara. Pronto. O gostei desse cara traduz tudo que eu quero. Não precisa dizer, não, ele fala bem, ou o processo, isso tudo, assim, o plano de governo dele é bom, ele é simpático, ele fala... Não. Na hora que você dizer eu gostei, acabou-se. As pessoas não sabem dizer, a fotografia está bonita, o paletó dele está bom, ele tem um plano de governo bom. Não. As pessoas simplesmente começam a criar uma empatia. Essa empatia vai se ampliando. Né? E aí vem uma coisa, o que é o sentimento mais perfeito? Eu acho que é a admiração. Porque a admiração, ela agrega coisas que você nem sabe. Se você discute o Ayrton Senna e você acha que ele era bom filho, seguramente tem que dizer, deve ser, né? Um cara tão legal. Será que ele era um bom marido? Você nem sabe, ele podia até bater na mulher, mas ele era um cara tão legal, tão simpático. E é um sentimento maravilhoso. Não é? Então eu acho que você quando consegue conquistar essa imagem, isso é extremamente poderoso. Admiração. Admiração. Para mim esse é o sentimento mais forte que existe. Como é que estão seus negócios no exterior? Você disse que tem negócio na Polônia. Portugal e Polônia. Portugal. Portugal e Polônia hoje tem um negócio... E no Brasil? Me conta o que você tem feito, quais são os seus negócios no momento? Quais são eles? No momento eu tenho a Duda Propaganda, que agora eu fiz uma aliança com a Black Ninja, do Lavareda e do Beijinha, e estamos agora fechando, e cria para a gente várias unidades, não só em São Paulo, como no Maranhão, como em Recife, e cresce. Porque, para mim, agora, está na hora de dividir um pouco, sabe? O peso é muito grande. Uhum. No lado de marketing político, não sei. Na Polônia, o que é que você tem? Propaganda. Na Polônia e em Portugal. É uma história engraçada. Eu fui para Portugal, quando a coisa aqui ficou meio ruim para mim. Na verdade, ninguém queria dar uma conta a um marqueteiro que estava com um processo. Não é? Então, a gente sofreu muito. O faturamento da empresa veio muito. Eu espero agora que as pessoas digam assim, o Dura está absolvido e, sabe, acha que eu mereço. Sabe, uma conta de uma empresa ou outra, que eu tinha e perdi muitas. Aí eu digo assim, bom, eu confio no meu taco, eu vou à luta. É uma rede de supermercados, não é isso? Em Portugal, o Pingo Doce. Pingo Doce. É a segunda maior rede de supermercado, é um grupo fortíssimo, com 350 lojas. E nós chegamos lá, fizemos um projeto ousado, que era pagar os nossos custos e ganhar no aumento da venda. O cliente ficou contente, a gente foi ousado e deu certo. Então a gente está lá, acho que há 4, 5 anos,
E depois daí, mesmo com toda a dificuldade que Portugal atravessa recentemente, tem sido um bom negócio para o cliente, um bom negócio para a gente. Fizemos um nome em Portugal, ganhamos prêmios, eu fui publicitário do ano. E depois eles perguntaram, dá para você criar isso na Polônia? Eles têm 2.500 lojas. É o maior grupo privado da Polônia. E a Polônia está no momento... Supermercados crescente. também. Supermercado também. E aí foi uma loucura, porque você pensa baiano sem falar polonês, criar música e criar uma campanha de varejo, que é uma campanha popular na Polônia. E a gente deu conta do recado. Quando o cliente perguntou, Duda, você acha que você dá conta, a sua turma dá conta? Eu disse, não sei. Vamos tentar. E aí tentamos, estamos lá já há 2 anos, bem, graças a Deus, cada dia melhor. E aqui no Brasil tem essa operação agora com Lavareda e a Black Ninja. Black Ninja. E o marketing político com a interrogação. Entendi. Eu estava te perguntando antes sobre a imagem da presidente Dilma. Ela tem sido cuidada, assim como foi cuidada já o final do mandato do presidente Lula, pelo marqueteiro João Santana, que trabalhou com você no passado. O João Santana elegeu Lula, né, participou em 2006, 2010 com Dilma, elegeu vários presidentes no exterior, participou em El Salvador, República Dominicana, Angola e Venezuela recentemente. O João Santana é hoje o marqueteiro mais bem-sucedido da história recente? É você que julga. Eu não. Eu fiz meu trabalho, João é um cara competente, sem dúvida. Temos estilos diferentes. Eu diria que o João é muito bom no conteúdo. Eu acho que eu sou muito bom na transformação do conteúdo em forma. Por quê? Porque a minha coisa é a televisão. Eu sou publicitário. Então, acho que o trabalho que nós fizemos junto, vários anos, foi muito bom, porque era um efeito complementar. Mas acho que ele é um bom publicitário, tem tido, e inegavelmente ele teve sucesso. E como é que você mede isso? É o sucesso, não é? Eu fiz meu trabalho, grandes vitórias difíceis. Teve uma eleição recente, da qual o João foi o publicitário, que foi a eleição do prefeito de São Paulo atual, Fernando Haddad. Em dado momento, acreditava-se que havia algum ruído na comunicação, mas no final acabou dando certo, ele foi eleito prefeito de São Paulo. O senhor acha que com algum ajuste na comunicação podia ter sido mais fácil? Eu acho que sempre acontece isso. Se não ganha, a culpa é da comunicação. Se ganha... E quando ganha, o mérito é do candidato. Então, eu fiz um livro que eu comecei a escrever e o título era Nem Príncipe Nem Sapo. Porque eu achava que quando a gente ganhava uma campanha, a gente era gênio. Quando perdia um, era charlatão. Mas nesse caso específico... Acabou mudando. Eu acabei virando esse livro e comecei a falar da minha vida, e dei para o Washington de Oliveira, Elisandro e várias pessoas para ler, e gostavam muito dos trechos onde eu contava minha vida, sobre minha relação com meu pai e meus filhos. Então acabou virando casos e coisas que teve um sucesso, onde eu falo das duas coisas. Mas eu quero dizer que a própria mídia, né, endeusou durante um tempo muito o marqueteiro. Então, as pessoas acham que é um gênio. Não é gênio, é um trabalho técnico que você tem certas... Mas nesse caso específico da eleição para prefeito de São Paulo, houve algum ruído ali na comunicação? Não, Você acha que poderia ter? Eu não acompanhei a eleição, mas não acredito que não. Acho que a campanha tem altos e baixos. Quando eu fiz a campanha do Lula, a primeira campanha do Lula, a que eu fiz, onde ele foi eleito... 2002. A gente tinha mais ou menos 30% que queria votar em Lula, mais ou menos 30% que não queria e 30% que estava na dúvida e sempre tinha medo. Então, assim, durante um tempo, a gente entendeu que a rota era quem não votava não ia votar, quem votava ia continuar votando, era tentar levar logo essa disputa para o segundo turno, fortalecendo aquele núcleo do que tinha vontade de mudar, mas tinha medo. Bom, isso não funciona de um dia para o outro. E dentro do próprio PT, houve momentos que disseram, mas será que isso está dando certo? Porque ele vinha numa linha horizontal, não é? De repente deu uma subida. Então é sempre, quando a gente discutiu, o Lula ia para o debate, o PT na época não queria que o Lula fosse para o debate. E eu disse, meu Deus, se o ponto que as pessoas acham que o Lula não tem preparo para ser governador e presidente da República, como é que ele pode não ir para o debate? Porque no outro debate, ele com Fernando Collor, ele tinha chegado de Brasília, cansado, chegou em casa, foi inteiramente despreparado, sem a cabeça. Porque é importante num debate que você pare 2 dias,
para botar a cabeça no lugar. E chegou num dia lá na reunião, eu vi o Lula discutindo sobre política econômica com o Mercadante, com o Palocci. E eu me assustei. Mas, rapaz, se isso for gravado aqui e botado no ar, ninguém espera. Eu me assustei com o Lula discutindo política econômica com eles dois. Eu digo, precisamos ir para o debate com o Serra. E podemos perguntar a Serra sobre política econômica. Aí teve gente do PT que disse, mas peraí. Aí o Serra vai sair muito bem. Eu digo, é a obrigação do Serra. Agora, o Lula é que vai surpreender. Por ter a ousadia de discutir com o Serra. E deu certo. Foi para o debate, discutiu basicamente grande parte do debate sobre política econômica. Não dá para você enganar. Ali não dá para fazer pegadinha. Todo mundo tem uma discussão de nível. E o Lula se fortaleceu com aquilo. Por falar nisso, eleições em geral, quando não é quando nenhum dos candidatos está disputando a reeleição, em geral há mais debates. Quando um está disputando a reeleição, o debate fica mais escasso. 2014 é um caso desses. O presidente da República disputa a reeleição, a tendência é haver menos debates ou nenhum debate no primeiro turno. Isso prejudica quem disputa a eleição ou não? Veja, eu tenho uma visão diferenciada. Eu acho que se fala muito em diminuir a força do dinheiro nas eleições, não é? O candidato que tem mais dinheiro tem mais chance do que o candidato que tem menos dinheiro, a origem de recursos e tudo isso. Então, eu digo assim, a força grande é a televisão. Bom, por que não fazemos assim debates com temas transmitidos por um pool de televisão? Então, o candidato vai ter que alugar um paletó ou tomar emprestado e tem uma pessoa que assessore ele no que diz respeito à vida, à posição de câmera, algumas coisas, mas não dá para maquiar um cara, não dá para pegar ele e modificar para ele suportar um debate de 1 hora, 2 horas com outros candidatos de nível. Então, eu acho que aí, imagine que tivesse um debate por semana sobre um tema, vamos discutir saúde, vamos deixar um bloco pequeno para também o bate-boca, porque senão não tem graça. Fica muito. Eu acho que os debates, as formas estão muito enjauladas. Todo mundo vai buscando segurança do seu candidato. Eu também fiz isso durante muito tempo. E à medida que você vai buscando a segurança e a televisão vai fazendo concessões, aquilo vai ficando enjaulado, num ponto que quase que ninguém pode sair dali. E fica uma coisa chata. Não é? O horário também. O povo não assiste o horário da televisão, onde entra o debate 11 horas, meia-noite. Isso devia ser 8 horas. Imagine um pool de debate a 8 horas da noite. Mas isso não vai acontecer, infelizmente. Sim, a gente sabe. Mas por que não vai acontecer? Não vai acontecer, primeiro, porque não tem uma lei que trate disso, a lei impede. Segundo, porque a maioria dos candidatos vai ser contra. Então, na verdade, agora, assim, todo mundo considerando-se reclama, mas ninguém quer outra solução. Pois é, mas eu acho que aí o bom senso leva a isso. Mas, enfim, dado o fato de que a lei vai obrigar a ter o debate engessado e um debate no primeiro turno, em geral tem vários candidatos de oposição e um de situação, o de situação prefere muitas vezes não ir. A presidente Dilma, no ano que vem, deveria ir a debates ou não, talvez? Sabe, isso é uma coisa difícil de você achômetro aí. Depende muito da posição, depende muito dela, depende muito do momento político, se há necessidade. Veja bem, você numa posição de liderança, o bom senso diz que você não vai correr risco à toa. E o debate é um risco. Então, se você olhar, o debate é realmente um momento onde uma derrapagem, porque o debate é um show. Não se engane que o debate é uma troca de posições, mas, por exemplo, não é somente o que você diz que é importante, é o jeito que você diz, o formato que você chega, se coloca, entendeu? Então, tudo isso, no final, uma frase que você dá de efeito é o que fica para o debate inteiro. Então, se você está num momento onde você está muito bem, em tese é desaconselhável você ir. Mas, se você tem o que dizer, se o momento não é muito bom, ou você acha que... Isso é uma coisa de técnico de futebol, até nos bastidores, antes do time entrar em campo. Depende muito do adversário. Você está fazendo campanha ou cuidando da conta de publicidade da Fiesp no momento. O que é esse contrato? Explica para mim. Veja, eu ganhei uma concorrência do SESI e do Senai para fazer campanhas, 2 campanhas específicas que já foram para o ar. E fui convidado pelo SCAF. No início do ano passado, fiz a campanha dele e depois ele me pediu para prestar uma assessoria à Fiesp.
eles queriam começar a ter uma atuação maior, ficar mais conhecido e ter uma atuação política, porque o que é a Fiesp? Não é? É um órgão que representa a maioria das empresas de São Paulo e milhares de trabalhadores e que tem e deve, na minha opinião, em os momentos mais importantes da vida brasileira, se pronunciar. Neste momento, a sua empresa ou você tem um contrato com a Fiesp. Com a Fiesp. E deixa eu te perguntar, nesse caso, esse contrato ele foi o quê? Uma licitação também? Não, nesse caso não. No caso da Fiesp, não precisa de licitação. Tá. Então o contrato é um contrato particular, não deve ser divulgado os dados. Não, então. Por mim, ele pode divulgar, se interessar, quem diz é o cliente, mas não tem segredo de nada. Uhum. Mas você pode divulgar agora? Não, eu acho que eu aconselharia, se quiser, você perguntava a eles e eles divulgavam. Há uma situação em que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, preside a entidade, mas é também um político agora, é filiado ao PMDB e deseja ser candidato a governador de São Paulo. Há um conflito de interesses nesse caso? Acho que não. Você pode olhar sob a ótica de que há um conflito e você pode olhar sob a ótica que não há um conflito. Veja bem. Por que não haveria? Porque, assim, participar da vida política nacional e dar depoimentos de opiniões sobre regras, sobre leis, sobre projetos da presidente da República, é uma coisa que não só pode botar um garoto apresentador, não pode botar um ator para dizer aquilo. Aquilo é uma posição oficial de uma entidade como é a Fiesp. Então, ali, na verdade, o Paulo aparece sendo, na qualidade de presidente, de porta-voz daquela organização. Então, com isso, ele defendeu grandes mudanças que têm beneficiado o Brasil. Naturalmente, a Fiesp capitalizou muito isso e ele também. Então, eu não acho um conflito, porque, veja bem, poderia se fazer o quê? Botar quem ali? Um garoto propaganda? Um ator? Não, não tem peso. Eu já fiz isso com lojas de varejo, onde se você bota o dono da cadeia de varejo falando sobre uma liquidação e se comprometendo a baixar os preços, tem uma credibilidade muito maior. Por quê? Porque ele é o presidente. Então, nesse caso, ele falando pela entidade tem um peso muito maior. Mas, naturalmente, ele também apareceu mais, ficou mais conhecido, ficou mais respeitado. Essa sua relação com a Fiesp, ela se sobrepõe ou ela é concomitante também à relação que você teve com ele do ponto de vista político para a eleição de 2010? Não há nenhuma ligação. A ligação exige assim, eu sou o mesmo, ok. Mas acontece assim, a minha empresa não faz marketing político. Tanto que eu estou dizendo que agora, a minha empresa, eu estou me associando à Lavareda. E o marketing político sou Duda. Eu tenho outra empresa de marketing político, com outros sócios. Então são duas coisas inteiramente diferentes. Uhum. Em 2010, a campanha do Paulo Scaff a governador foi cuidada... Duda e uma equipe. Pela sua equipe. Tá certo. Duda e uma equipe. Porque, na verdade, eu não tenho uma equipe grande e fixa. Vi várias notas nos jornais dizendo que dessa campanha, foi uma campanha difícil, que ele ainda não era conhecido, a campanha deixou uma dívida grande. Ficou uma dívida com a sua empresa dele? Não, naturalmente, uma campanha que não ganha, ela tem dificuldades financeiras. Mas nada que não se possa, de comum acordo, equacionar e serem cumpridos. Ele cumpriu, com o PMDB, cumpriu todos os tratos comigo, pagou que constavam as em contrato. As minhas dívidas foram pagas. Ele apareceu agora no mês de junho, no Datafolha, Paulo Scaff, em segundo lugar nas pesquisas para governador de São Paulo para o ano que vem. Como é que ele faz a partir daí? Ele se posicionou. Quais as chances reais de ele, a partir desse patamar, progredir ou não? Eu acho que ele é um competidor forte na eleição do governador. Agora, até onde vai, infelizmente, não dá para prever. Mas eu acho que ele saiu de o ano passado, ele tinha 1 minuto na televisão, ele chegou a 16, a Fiesp cresceu muito. O trabalho que nós fizemos, modéstia à parte, para o SESI Senai, tornou o SESI Senai muito mais conhecido, apesar de já ser, mas não só conhecido como agregado à Fiesp. As pessoas não agregavam. Uhum. Então, tudo isso, eu acho que na hora que ajuda a Fiesp, a torna mais conhecida, valoriza seu presidente, não é? Então, assim, eu acho que ele... Agora, é óbvio que é o seguinte, que o trabalho de marketing aí é muito pequeno. Porque, por exemplo, eu
o publicitário não sabe se aquela medida dos portos é uma medida que deve ser apoiada ou deve ser contra, se a outra. Então, essa é uma decisão dele e do comitê que ele tem. Quais as posições que ele deve apoiar ou deve ser contra. Houve momentos onde ele foi contra, por exemplo, o governo do Lula, ele foi contra na hora do imposto do cheque. Ele foi contra o governo. Hoje ele tem tido algumas razões e se sente confortável para defender várias medidas da presidente Dilma. Então, ele tem feito isso. Então, isso deve continuar. A fadiga de material do PSDB no estado de São Paulo existe de fato ou isso é uma lenda? Não, é difícil você radicalizar. Eu acho que o Alckmin está aí com um nível satisfatório. Depende muito, eu acho que assim, fim de governo é a hora de aparecer o trabalho, né? Porque o cara pega no primeiro ano, vai planejando. Então tá na hora dele botar o bloco na rua e dar conteúdo às coisas dele. Por que eu pergunto? Havia uma interpretação corrente dentro do PT, sobretudo, do Partido dos Trabalhadores, de que finalmente, em 2014, vai chegar a hora de o PT ganhar o estado de São Paulo. E parece que, por enquanto, não é bem assim. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Acho que a eleição de São Paulo vai ser uma eleição muito complicada. Eu lhe diria que, do jeito que eu estou enxergando, a não ser que haja grandes mudanças, ela vai ser uma eleição muito complicada. Em que sentido complicado? Todos. Eu acho que existem, por exemplo, o PT é um partido forte, tem a candidata a presidente mais forte. Não é? O Alckmin mostrou que é bom de eleição, né? Na outra eleição ele conseguiu ganhar e agora continua num patamar muito alto. Apesar de ter problemas políticos aí, problemas de segurança, problemas agora de aumento de ônibus, tudo isso, mas ele vem se mantendo. Não é? Por outro lado, eu acho que tem um SCAF, que é um nome novo, e que vem crescendo e vem ganhando uma posição. Te surpreendeu no Datafolha o Geraldo Alckmin ganhar com larga margem de vantagem numa simulação até contra o ex-presidente Lula? Não. Eu acho que as pessoas não entendem que Lula pode ser candidato a governo de São Paulo. Eu acho que pesquisa é o retrato de um momento. Eu acho que se o Lula resolver se lançar, o patamar dele não é aquele. Eu acho que o patamar dele é mais alto. Agora, é preciso que ele, ao se lançar, faz uma campanha. Eu acho que nem gente do PT acredita que o Lula seria candidato. Se ele eventualmente for, eu acho que ele é um candidato forte. Imagine uma chapa Dilma, candidata a presidente, e Lula, governador de São Paulo. Eu acho que é uma chapa fortíssima. É por isso que eu digo, quem sabe se ele não vai sair? Não sei. Então a gente tem ainda muitas interrogações. É muito importante para o PT tentar ganhar. Não é? E o PMDB? Ao que diz o PMDB e ao que parece, vai ter candidato próprio. Mas como é que fica no segundo turno? Se tiver segundo turno. Então, há muitas composições e todas elas, se você olhar, começam com tempo de televisão. Por quê? Porque ali é o mapa da mina. O que vai ser do PT numa era pós-Lula e eventualmente pós-Dilma, na sua opinião? Meu amigo, não sei. Tem tanta coisa que pode acontecer. Né? O PT já teve momentos maravilhosos, já teve momentos críticos, difíceis, depois voltou a uma posição. A entrada de Dilma, ninguém esperava que Dilma chegasse ao ponto que ela chegou. Ela é uma pessoa muito segura, dura até, mas que é uma pessoa que é diferente do Lula, sem dúvida nenhuma. O Lula é mais o político, é mais o que conversa, ela é mais decidida. E foi uma surpresa para o brasileiro. Mas teve acertos, tantos que está no patamar que está. Das forças, enfim, que existem aí pelos estados, os estados maiores, onde é que o seu radar aponta que pode haver alguma mudança assim? Eu lhe digo assim, a Bahia é um outro lugar que é uma grande interrogação. Acho que é uma grande interrogação. Não dá para saber o que vai acontecer? Não. Acho que tem muitas variáveis no campo. Eu acho que Minas, acho que não. Acho que ali vai ser tranquilo. No Rio, há algumas interrogações. Não é? É o PT, PMDB? Tem o Lindenberg, que é um candidato jovem, forte. Tem o Pezão, que é o candidato governador também forte. Eles sairão de lados opostos ou, na hora H, se estuda uma grande dobradinha. Então, tudo isso vai acontecendo, né? Eu acho que cada um faz sua força
E lá adiante, o que decide é o voto. Quer dizer, eu, inclusive, defendo uma coisa com os candidatos que eu trabalho, que não se preocupem agora nos grandes conchavos políticos. Porque, na verdade, adiante, se o voto se ele não sair com um bom número da pesquisa... Eu assisti outro dia uma propaganda curta, longa, na televisão, de um partido que não é novo, mas cresce a cada eleição, que é o Partido Social Cristão, PSC. Cresce, já tem muitos deputados, e que diz que vai lançar um candidato a presidente, um pastor Everaldo, falou na televisão, com valores, assim, religiosos, conservadores, da família. Tem espaço no Brasil para esse tipo de força crescer? Lógico que tem. Por que nunca cresceu, então, na eleição? Porque nunca teve a força que tem hoje. Mas se você olhar, eles vêm crescendo a cada ano que passa. Não sei se para ganhar, mas a bancada que eles têm hoje, de deputados, de vereadores, é muito grande. Ainda não chegaram na majoritária, mas eles vêm crescendo sem dúvida. Uma campanha a presidente com esse candidato, pastor Everaldo, que é um dirigente do PSC, fazendo esse discurso mais conservador em termos de costumes... Ele vai ser um micro-candidato de 2%? Que é o que todo mundo imagina? Não. Ou vai ser um candidato mais robusto? Depende dele, depende de tempo de televisão. Basicamente, para ele poder aparecer. Mas assim, vai ter pouco tempo, com certeza, porque não é um partido grande. Então já começa sendo pouco tempo. O que é pouco tempo? Porque se fosse pouco tempo, 3 minutos, é uma coisa. Pouco tempo, 1 minuto é outra. Mas ainda assim, enfim, a gente sabe mais ou menos como vai ser. Acho que ele terá uma influência na eleição. Eu lhe diria que acho que ele, no segundo turno, vai ser extremamente procurado. E acha que no primeiro turno ele tem potencial para ter quanto? 5%, 2%? Não, eu lhe diria que no mínimo 5% ele teria. Por quê? Tudo isso? Porque o universo de evangélico no Brasil hoje cada vez cresce mais. Mas eles não votaram em Marina Silva a última vez? Não sei. É difícil você dar um parecer de uma coisa que você não tem número, não tem pesquisa. Agora, eu acho que os evangélicos hoje são uma força, né? E eles têm uma coisa assim, eles jogam junto. Então, você vê de repente um deputado que ninguém sabia quem era, sai como mais votado, sai com o segundo mais votado, não é? Então, eles são uma força, e uma força coesa. Então, acho que eles representam uma força que fatalmente terá um número de votos, mas depende muito de tempo, depende muito eles normalmente são bons oradores para o público dele, porque eles falam muito, têm habilidade de dicção, de tudo isso, e falam a linguagem que o público dele quer, né? Senão eles não estavam crescendo tanto, na televisão não tinham tanta força. Então... tem chance de ser um ator relevante. Um ator. Eu não sei se relevante, mas não um ator lá de baixo, não. Eu acho que, sobretudo, num segundo turno, o apoio dele vai ser muito disputado. Marina Silva teve muitos votos dessa camada do eleitorado assim, mais religioso. Sem dúvida. Muita gente acha que em 2014 Marina pode não repetir o desempenho de 2010. Por que muita gente fala isso? Difícil. Você tem palpite sobre isso? Não tenho palpite. Acho que apenas assim, ela não é, nesse ano, não vai ser a novidade que foi naquele ano. Não é? Mudou. Mas ela ficou ausente muito tempo aí, entendeu? Tem atores novos nesse novo espetáculo. Então é difícil de você dizer. Acho que ela tem muita gente gosta dela. Ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa humilde, uma pessoa direita. Quer dizer, ela tem trunfos enormes. Não é? E às vezes o descontente em determinada eleição vai para um, vem para outro, entendeu? Acho que ela tem também vai ter uma participação relevante, mas não acho que ela atingirá o patamar do ano passado. Duda, eu te conheço há muitos e muitos anos e sinto que você está um pouco mais aliviado agora, por conta do final do processo do Mensalão. Você foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal e agora, bem recentemente, os seus bens, que ficaram bloqueados muitos anos, foram desbloqueados. Como você está se sentindo? Veja, os meus verdadeiros bens, esses nunca foram bloqueados. Essa é minha família, são meus filhos, meus netos, minha mulher, meus amigos. O que aconteceu com o bloqueio de meus bens foi uma coisa muito moral em cima de mim também, né? O que eu fiz? Né? E passei uma pena muito grande. Mas, para mim, me serviu de experiência. Eu acho que tudo na vida, eu me perguntei muito por quê.
E eu acho que Qual tem um foi a aprendizado. resposta que você encontrou? Para dizer assim, algumas coisas eu amadureci e outras eu ainda vou amadurecer. Mas, de repente, nesse momento, eu acho que a tempestade passou, sacudi a poeira, dá a volta por cima. Não vou falar sobre mensalão. Acho que a Suprema Lei é a lei. Eu, no máximo, posso dizer que às vezes demora, mas acontece. No meu caso, eu acho que eu fui justiçado e tenho que me sentir contente com isso, com meus advogados e com os juízes que me elegeram e que me apoiaram, que acharam que eu fui realmente inocente e que me deu essa coisa. Então, tudo que aconteceu, não tenho nada a reclamar, sofri no momento de sofrer, mas passou. Duda, agora é a volta por cima. Olhando em retrospecto, você se arrepende de alguma coisa nesse episódio do Mensalão? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Essa é uma dúvida que eu só vou esclarecer mais para frente. Porque, como eu lhe digo assim, teve coisas que eu tive tempo para refletir. Muita coisa. Então, eu não posso lhe dizer ainda. Às vezes você tem que digerir com o passar do tempo. Eu tenho um livro que eu comecei a escrever dizendo que vale a pena falar a verdade ou não vale a pena falar a verdade. E houve um tempo que o título certamente seria Não Vale a Pena Falar a Verdade. Hoje? Hoje? Não sei, sinceramente. Hoje talvez eu já... Está bem equilibrado. Você sabe que se você não tivesse decidido espontaneamente falar aquele dia na CPI em 2005, talvez muita coisa não tivesse acontecido, né? Quem sabe? Eu não gosto muito de olhar para trás, sabe? Eu tenho um temperamento que eu sou muito otimista e olho muito para frente. Acho que o que aconteceu, de alguma forma, eu acredito muito nas forças do universo. E acredito que, de alguma forma, talvez tivesse escrito na minha história que eu tinha que passar por isso. O que eu me perguntei sempre é por quê. E o que é que eu devo aprender com isso? E agora sim, e agora? Com essa lição toda, com tudo que aconteceu, o que eu devo fazer daqui para frente? Essa é a minha preocupação. Daqui para trás não, daqui para trás aconteceu, não tem jeito. Entendeu? Então daqui para trás já aconteceu, graças a Deus, eu levantei tudo de cabeça erguida, meus filhos estiveram do meu lado o tempo todo. Mas você encontrou alguma resposta, um porquê com você, etc? Rapaz, são respostas muito profundas que eu hoje não estaria pronto, sobretudo para falar na televisão. São coisas muito íntimas que eu tenho refletido e ainda tenho muito a refletir. Você é um profissional que foi muito bem sucedido e é na sua área. Você sabe que se não tivesse acontecido o Mensalão, você possivelmente teria ajudado a reeleger o presidente Lula, podia ter participado talvez da campanha da eleição da presidente Dilma, e tudo isso acabou ficando fora do seu horizonte. Mas eu podia ter... Veja bem, se olhar para esse lado, eu podia ter feito a minha operação e ter morrido. Eu não precisava ir a Portugal e não enfrentar o desafio que foi na Polônia. Então, as coisas, às vezes, acontecem, sabe? E não dá para vocês... Não é uma coisa estanque. Eu acho que eu tive uma família muito mais agregada. Eu acho que meus filhos chegaram muito mais para perto de mim. Eu acho que sofremos todos juntos, dada a mão, e isso uniu muito mais a família, preparou muito mais meus filhos. Você era muito próximo, ficou muito próximo do então presidente Lula. Depois daquele episódio, vocês voltaram a se falar? Não. Eu acho, sabe assim... Nunca mais, Duda? Não, nunca mais. A vida distanciou a gente. Não é? E é normal. Naquele momento, ele seguiu o caminho dele e eu segui o caminho que restou para mim. Então, mal, eu continuo admirando ele, continuo admirando o trabalho que ele fez, entendeu? Acho que é uma pessoa popular, cumpriu as promessas, não me arrependo, acho que fazer a campanha dele para mim foi um marco. Eu sou conhecido do mundo inteiro como o cara que fez a campanha do Lula. Nunca mais você conversou com ele? Não sei dizer a você. Não houve oportunidade. Quem sabe se um dia a gente não senta e não... Você gostaria de ter oportunidade de sentar com ele e conversar? Eu lhe digo sinceramente, se ele tivesse oportunidade e gostasse de sentar comigo para conversar.
Hoje a coisa é assim, se houver um momento onde a gente pode sentar, bater uma bola, tomar uma cerveja, nem que seja conversando sobre política, é óbvio que eu gostaria. Mas não basta que eu gostasse, ele gostar também. A vida dele levou para um rumo, o meu levou para o outro. Ele ficou muito magoado, aparentemente, naquela época e demonstrou isso, porque no dia seguinte, naquela semana em que você deu o seu depoimento, ele, sem falar seu nome, mas falava em traição, que se sentia traído. Não, acho que nunca ele falou que eu traí. Primeiro que não é verdade. Não traí ninguém. Não é do meu feitio, não é do meu caráter trair ninguém. Ao contrário. Eu fui lá e falei a verdade. Isso não é trair. Eu falei exatamente o que aconteceu. Tanto que fui fiscalizado e o que descobriram foi exatamente o que eu falei. Eu recebi o meu dinheiro, eu tinha um contrato. O que há? Eu ia deixar sem receber? Entendeu? Então não, eu falei o que devia falar. Agora, sabe, eu acho que no meio de tudo isso, no Planalto, em tudo isso, tem muita gente que gosta daquele buchicho, daquele fuxico. Eu não sei o que é que chegou ao ouvido do presidente, não sei como é que chegou. E, de alguma forma, é possível que ele não tenha gostado das coisas que eu falei, como é possível que eu também não tenha gostado de outras coisas que ele falou. Então, eu acho que a vida é assim, eu continuo admirando ele. O destino quis que a gente se separasse, mas eu torço por ele. Quando ele ficou doente, eu fiquei muito preocupado. Torci por ele, rezei por ele, entendeu? Torci pela vitória da presidente Dilma. Então, não me sinto, ao contrário, acho que eles desempenharam um trabalho bacana para o Brasil e eu torço para que ela continue desempenhando e que o próprio presidente venha, o próximo, se ganhar, esse ou aquele, que faça um trabalho bacana, porque, antes de tudo, eu sou brasileiro. Nós temos filhos pequenos e netos pequenos, que eu quero esse país. Eu olho o Nordeste como está hoje, bacana. Eu olho o Pará como está hoje, mudando. Mas ainda é o Nordeste de ontem. É preciso que se olhe o Pará. O Pará é um estado enorme, mas, sobretudo, o sul do Pará muito pobre, muito abandonado. Tudo. De escola, de médico, de estrada. E é um país maravilhoso, um estado maravilhoso. Com muita gente boa, trabalhador. Com a presidente Dilma houve um contato, não houve? Uma vez que se apresentou um jingle que poderia ser usado por ela numa campanha. Como é que foi esse episódio? Não, houve um momento, sim. Na eleição, antes do começo da eleição, que a gente conversou. Eu tive uma conversa com ela e a oportunidade poderia ter surgido, mas, na verdade, acabou não surgindo. Era difícil naquele momento se agregar um lado com o outro. E, naturalmente, se eu fosse naquele momento fazer a campanha dela, viria o mensalão todo. Né? Eu era réu do mensalão. Então, aquilo era uma vulnerabilidade real. Então, eu acho que não aconteceu e acho que não deveria ter acontecido mesmo. Eu acho que foi melhor para ela que eu não fizesse. Foi o único contato que você teve com ela nesses anos todos ou acabou tendo outros? Não, foi o único contato. Uhum. E do Lula não teve nenhum interlocutor esses anos todos que tentou reaproximá-los? Não, rapaz, não tinha porquê. Na verdade, eu tenho amigos que são amigos dele, a gente continua amigo, mas a coisa política seguiu para outro rumo. Entendeu? Não houve motivo, eu acho que João preencheu essa lacuna, vem se mostrando competente. Então, acabou. É aquelas oportunidades que você diz, você não teve essa oportunidade. É verdade. Talvez o rumo ali fosse esse. Mas talvez eu queria outros. Às vezes você pensa nisso? Já pensei mais. Hoje não. Pensava como? Não, já pensei sobre, puxa vida, quer dizer, foi interrompido um projeto que... Mas também assim, por outro lado, digo assim, a minha postura hoje, engraçado, eu tenho 68 anos. A minha postura hoje, toda essa turma de marketing, se você tirar em cada 100, você tira 5. Todos começaram comigo. O João, não posso dizer que começou comigo, mas nos crescemos juntos. Eu acho que ele virou um pouco publicitário e eu virei um pouco jornalista. A gente aprendeu junto. Mas muita gente foi formado por mim. Então, eu hoje vejo assim, eu me vejo como o cara que criou uma geração de marketing político, uma nova profissão, e que me passa na cabeça até começar, quem sabe, a fazer um curso disso, para ajudar pessoas. Eu estou muito mais hoje na posição, assim, de fazer coisas, sabe? Eu acho que está na hora de eu pegar campanhas culturais, de eu pegar coisas desse tipo. Eu tenho vontade de fazer filme, eu gosto de fazer música, meus jingles todos eu que faço. Eu tenho vontade de fazer música agora, eu fiz uma música do Motel,
que Bethânia gravou, aquela de repente fico rindo à toa, sem saber porquê, e virou música, até tema de novela. Então esse é um caminho que para mim, eu não vou ficar sem fazer nada. Eu hoje crio cavalo, eu crio boi, eu escrevo, eu faço festa, eu faço aniversário de neto, eu faço campanha na Polônia, eu não paro, não é? Então, a minha vida vai bem, eu tô feliz. Se você disser assim, o saldo de tudo isso, o saldo, eu amadureci muito, e o saldo é bom. Nessa história aí, nessa novela do Mensalão, você acha que agora acabou tudo, terminou o julgamento, você acha que ainda vão aparecer detalhes para esclarecer mais toda essa novela ou não? Acho que não. Eu acho que já foi muito futucado, não tem muito. Agora é hora de julgar, né? De julgar e rejulgar. Da sua parte, você algum dia acha que vai contar algum detalhe que acha que faltou ou não? Não. Até porque, você sabe, eu não gosto de olhar para trás. Para mim passou. E passou tudo, o bom e o ruim e tudo. Agora é bola para frente. Eu acho que a Copa do Mundo passada já passou, o que interessa é futuro. Muito bem. Duda Mendonça, publicitário, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado a você.